Para os cientistas, assim como praticamente todos os terráqueos, desde sempre acreditávamos que, quando uma estrutura de metal desenvolve uma rachadura, isso só vai piorar. Porém, descobertas recentes apontam que isso não é bem assim. Apesar dos cientistas já terem desenvolvido alguns materiais autorreparáveis, principalmente cerâmica e bioplásticos inspirados em ossos de presas de lula, a noção de um metal autorreparável tem sido, em grande parte, domínio da ficção científica. No entanto, no caso de metais, essa autorrecuperação de microfraturas resultante de fadigas ainda está além da compreensão dos cientistas. Como, por exemplo, o robô autorregenerativo capaz de alterar entre estado sólido e líquido, o T-1000, vilão do segundo filme da franquia Exterminador do Futuro, de James Cameron. Feito de metal líquido, ele era capaz de se autorreparar em qualquer situação. E como percebemos a cada ano que se passa, a ficção em muitas áreas vem se tornando realidade, mesmo que parcialmente. Ficção uma nova era para a engenharia de materiais? Convido você a assistir esse vídeo até o final e formar sua opinião própria. Também curta nosso trabalho e se inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia. Os metais são conhecidos por uma série de propriedades, como por exemplo, condutividade, resistência e alto ponto de fusão e ebulição, que fazem com que eles tenham diversas utilidades, tanto na engenharia como em qualquer outro processo de construção do mundo moderno. Pesquisadores do Sandia National Laboratories e do Texas A&M University se dedicaram a investigar fraturas em platina usando um microscópio eletrônico e testemunharam por acaso, pela primeira vez na história das ciências, um pedaço de metal rachando e depois se fundindo novamente. E isso sem qualquer intervenção humana, derrubando teorias científicas fundamentais de um processo. Surpreendentemente, o que testemunharam foi a recuperação de um fragmento em escala nanométrica de platina, que se recompôs após ter sido fraturado, sendo similar à maneira de como a pele humana se cicatriza após um corte. Essa descoberta deixou os pesquisadores estupefatos, levando-os a sugerir que os metais possuem uma habilidade intrínseca para a autocura, pelo menos em escala nanométrica. Se conseguirmos compreender e explorar esse mecanismo de autorregeneração, isso poderia ter um impacto revolucionário na forma de como a engenharia concebe e aborda fraturas por estresse e estruturas baseadas em metal. Contudo, é importante ressaltar que ainda há muito a ser explorado e descoberto. Os pesquisadores admitem que o processo de autocura em temperaturas mais baixas não é completamente compreendido. Além disso, esse fenômeno foi observado apenas em escala nanométrica e em condições de vácuo. As implicações para estruturas de escala maior no mundo real continuam sendo um aspecto a ser investigado. Os experimentos usaram uma técnica especializada de microscópio eletrônico de transmissão, onde as extremidades de um pedaço de platina de 40 nanômetros de espessura suspenso no vácuo foram puxadas 200 vezes por segundo. Essa tensão e movimentos repetidos acabaram gerando rachaduras microscópicas que são conhecidas como dano por fadiga. Elas eventualmente podem causar a quebra de equipamentos e estruturas. O estranho do experimento é que após 40 minutos da realização dos testes, a platina se autocurou, começando a se fundir e a consertar em escalas ultras pequenas. Sobre a utilidade da autocura de metais. Ainda não se sabe as condições exatas em que o metal se autocurou e como elas poderiam ser reproduzidas e utilizadas. Porém, se esse processo puder ser totalmente compreendido e controlado, poderemos estar no início de uma nova era da engenharia.
pois essas habilidades do material poderiam fazer a diferença e facilitar o conserto de diversas estruturas metálicas, desde pontes até peças do seu carro. Outro aspecto promissor da pesquisa é o fato da autocura ter acontecido em temperatura ambiente. Uma das possíveis explicações é que tenha acontecido um processo conhecido como soldagem a frio, que ocorre quando superfícies metálicas se aproximam o suficiente para seus átomos se amaranharem novamente. No vácuo e em metais puros é ainda mais provável disso acontecer. O que resta saber é se esse processo poderá ser reproduzido em metais convencionais ou aplicados em ambientes típicos. Foi absolutamente impressionante assistir em primeira mão. Nós certamente não estávamos procurando por isso, declarou Brad Bice, cientista de materiais, em resposta à Science Alerta. Foi um resultado tão inesperado que os pesquisadores do MIT inicialmente pensaram que deveria ser um erro. Sob certas condições, colocar um pedaço de metal rachado sob tensão, ou seja, exercer uma força que seria esperada para separá-lo, tem o efeito inverso, fazendo com que a rachadura se feche e as suas bordas se fundam novamente. Essa descoberta surpreendente pode levar materiais a se autorrepararem danos incipientes, antes que eles tenham a chance de se espalhar por completo. Os resultados foram publicados na revista Physical Review Letters, em um artigo do estudante de pós-graduação Go-Kin Shu e do professor de Ciências de Engenharia de Materiais Michael Demkovsky. Tivemos que voltar a verificar quando, em vez de se estender, a rachadura estava se fechando. Primeiro descobrimos que, de fato, nada estava errado. A próxima pergunta foi: por que isso está acontecendo? Apesar de ser a primeira vez em que esse processo foi observado, em 2013, o cientista de material Michael Demkovsky, que também esteve envolvido no estudo recente, então professor assistente do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais do MIT, começou a desbastar a teoria convencional dos materiais. Na época, o cientista publicou uma nova teoria com base em descobertas em simulações de computador de que, sob algumas condições, o metal deveria ser capaz de soldar rachaduras geradas pelo desgaste. A descoberta de que sua teoria era verdadeira veio inadvertidamente do Centro de Nanotecnologias Integradas, uma instalação do Departamento de Energia operada em conjunto com o Sandia National Laboratories e Los Alamos. Com a divulgação do trabalho que previu a autocura de nanofissuras a partir de minúsculos grãos cristalinos dentro de metais, mudando seus limites de resposta ao estresse. Veja em uma simulação computadorizada dos estudos feitos na época. A minha esperança é que esta descoberta encoraje os pesquisadores de materiais a considerar que, nas circunstâncias certas, os materiais podem fazer coisas que nunca esperávamos, afirma Michael Demkovsky, cientista de materiais envolvido na pesquisa. Apesar de muitas perguntas ainda estarem em aberto, os pesquisadores estão otimistas em relação ao potencial de autorregeneração dos metais, que representam um campo emocionante e que pode levar a avanços imprevistos nas ciências dos materiais. Essas descobertas são esperançosas, pois podem incentivar a realização de mais pesquisas e abrir novas probabilidades na engenharia. Agradecemos por se juntarem a nós até o final deste vídeo e voltamos a solicitar que curtam nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Até breve!